E daí eu comecei a me dar conta de muita coisa sobre isso, né? Sobre as pequenas violências que a gente não se dá conta, né? E maneiras de pensar e tal. Tu teve isso, tu teve essa mudança quando nasceu um filho, depois quando nasceu a tua filha, tu começou a te dar conta de algumas nuances assim que tu pensou, cara, não, isso aqui não tá certo. Total, total. Até porque esse esse formato de educação que a gente tem, machista, ele, ele, ele perpassa gerações, né? Então a gente reproduz aquilo que muitas vezes o nosso pai, né? E aí eu falo no círculo de amizade, né, deles, que a gente circula ali naquele ambiente masculinizado, né? Então a gente reproduz muito daquilo que naquele momento a gente achou engraçado sem imaginar que um dia, tipo assim, cara, tem uma filha, né? E essas falas que eram reproduzidas naquele ambiente eram de filhas de alguém. E quantas vezes essas reproduções foram faladas sem o mínimo de pensamento de que aquilo poderia, por mais que ela não estivesse ali presente, né? Vamos falar de modo generalizado assim das mulheres, por mais que não estivesse presente, cara, podia ser a minha irmã, podia ser a minha prima, podia ser a minha mãe, podia ser uma tia, uma amiga, quem quer que seja, né? E aí, quando nasce a Joana, e eu penso que, cara, não é porque nasceu a Joana que eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar porque eu preciso mudar. Exatamente. É Tá? aí que tá, né? Preciso Não é mudar, porque é filha de alguém, a neta de alguém, é porque é uma mulher, né? né? Preciso mudar, né? E é um processo bem difícil, assim, bem complicado, porque parece que tu só está querendo mudar para proteger aquela que é tua. Mas, na realidade, aquela que é a tua, no caso a tua filha, no caso a minha filha, ela se multiplica, porque tu vai querer proteger todas agora. Só que daí começa a voltar no tempo assim, cara, como é que eu nunca parei para pensar nisso antes? E aí, pô, eu acredito que o processo da vida, ela nos presenteia o tempo inteiro, a vida nos presenteia o tempo inteiro para que a gente possa ter essa oportunidade de mudar, de modificar. E ainda bem que veio a Joana, porque não bastou só os ensinamentos que a Aline tentava passar para mim, teve que vir a minha filha para eu dar uma freada e ter uma visão completamente diferente, para realmente fazer parte desse processo de melhora, não só de mundo, mas também meu, né? É um processo interno de aquela reprodução que muitas vezes era naturalizada, impensada e saía no automático, hoje ela freia, né? Vai frear, porque eu reproduzindo isso, automaticamente, que pode até não ser direcionado à minha filha Joana ou à tua filha Ana, ela está sendo direcionada para alguma mulher que eu não quero mais que aconteça esse tipo de situação. Então, eu vejo sim que a paternidade com relação a meninas nos modifica bastante. Nos modifica bastante. Quem não conseguiu ainda fazer com que essa ficha caia vai sucumbir em algum momento, vai ter um tombo muito feio. É verdade. Eu acho que a gente não precisa da paternidade para pensar sobre isso, mas a paternidade é um grande propulsor para fazer a gente pensar sobre várias questões, né, sociais, porque, cara, a gente está botando crianças no mundo, a gente precisa ser a nossa melhor versão, né, que a gente pode naquele momento, né, no momento que a gente está vivendo. Eu não acredito em perfeição, acho que ninguém é perfeito, todo mundo vai derrapar, todo mundo vai em algum momento fazer alguma coisa errada e ter um pensamento que não é correto, mas eu acho que a paternidade é um grande propulsor, assim, para a gente começar a pensar sobre várias óticas, sobre várias questões, né? Porque, por exemplo, eu falei com o Leandro, né? Eu gravei com o Leandro, teu amigo, um programa, e, cara, eu acho que foi na semana seguinte, eu estava em Gramado, almoçando, e eu vi tu e a tua família almoçando no mesmo restaurante.
Como é que é o restaurante lá em Canela? O lá em Vale casa? quanto pé? Vale. Ah, o lá em casa, o da casa de pedra, aquele. Isso, que é numa Isso aí. ruazinha assim, Em Canela, isso em aí. Canela. E daí eu pensei, pá, vou lá falar com o Márcio. Daí eu pensei, não, não vou falar, porque ele tá almoçando, não vou incomodar. E daí, cara, uma coisa que eu me dei conta na hora que eu olhei para vocês e eu olhei para o restaurante, vocês eram a única família negra. Única família preta. Aham. E daí eu fiquei pensando, cara, não, por que isso, né? Daí eu fiquei pensando, daí eu já comecei, desde que a Ana nasceu, cara, pequenas coisinhas assim fazem, pequenas não, mas tem algumas coisas que me dão um estalo assim e eu passo horas e horas e horas matutando e pensando, mas daí eu começo a pensar na visão da criança. E teus filhos se dão conta, porque isso foi uma coisa que eu presenciei, mas vocês devem vivenciar isso em vários locais, né, de vocês serem a única família negra. Como é que é isso? Tu comenta com eles sobre isso, tu traz essa reflexão para eles, fala, olha só, nós somos os únicos negros aqui ou não? Nem preciso, eles já conseguem ter essa noção. E no ambiente escolar, nos ambientes sociais e tal, eles percebem já essa pouca representatividade de negritude onde eles frequentam. E muitas vezes, eu moro na frente da Praça Tempol aqui. Uhum. Por muito tempo, principalmente quando eles eram mais novos ainda, a gente frequentava direto aqui a praça e me chamava a atenção de que, cara, os meus filhos são as únicas crianças pretas que usufruem desse espaço como um espaço de lazer. As outras crianças pretas que vêm aqui são os filhos do cara do churros, do cara da pipoca. Eu não posso mostrar isso para os meus filhos como se eles fossem os únicos merecedores de estarem aqui. Então, hoje eu frequento outros espaços mais democráticos que eu enxergo em Porto Alegre, como a Redenção, o Parque Marinha do Brasil, porque eu consigo ter muito mais diversidade nesses espaços, nesses lugares. E eu proporciono dessa forma, assim, eles conseguem já ter essa noção, observam. Por incrível que pareça, a minha filha é muito mais atenta a isso, e ela tem só 5 anos, do que o Miguel. O Miguel é mais fechado. Mas a Joana comenta. Ela tá sempre assim, nós somos os únicos pretinhos aqui, somos. Então ela já tem essa percepção de mundo. Não tem como fugir e negligenciar, né? E eu acho que quando a gente adota um discurso meio que para dar uma mascarada, automaticamente eu vou estar causando algum prejuízo também no entendimento deles de negar aquela existência e falta de outras pessoas, né? Óbvio que eu não posso também cortar esse período de infância trazendo somente esse tipo de tema, né? Eu tenho que deixá-los se desenvolver como crianças, mas ao mesmo tempo, quando parte deles essa pergunta, né, esse ponto de interrogação, eu tenho que ser bem didático para que eles consigam ter o entendimento de que, infelizmente, o Brasil, por mais que diga que somos minoria, nós não somos minoria, a gente não está nos espaços por uma questão histórica, né? É uma questão financeira, é uma questão que, desde o período da escravização, ele é muito forte ainda, essa perpetuação e essa marginalização, onde a população negra ela vive muito mais nas periferias do que na região central, e não é uma questão de mérito, é uma questão de oportunidade, que tem uma diferença muito grande em termos de definições, né? Mérito, eu não enxergo, óbvio que muitas pessoas têm o mérito de ter conquistado as suas coisas, mas quando eu trago essa palavra do mérito para enaltecer uma oportunidade que eu tive distinta de outras pessoas, é como se eu fosse o único merecedor disso. E eu não enxergo dessa forma o mérito. Cara, o mérito na real é o cara que tem que optar entre comer e botar esse dinheiro da comida na passagem depois de um dia de trabalho, se ele vai para o colégio ou não vai, de noite. E aí depois o cara consegue passar numa universidade pública independente do processo. Se é de cotas ou pelo processo universal, o cara passou e entrou também. Esse, para mim, é um cara que tem mérito.
cara que passa uma vida inteira num colégio particular, como eu passei, eu acredito que de repente tenha passado também, 12, 13 anos se preparando para entrar no vestibular, cara, na realidade para nós era nada mais zero do que uma obrigação, né? Então, é diferente a questão e a definição do que se resume mérito no nosso país.